Olá! Começa agora mais uma edição do Correspondente Local, telejornal laboratorial do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Nessa edição, você confere. Maio Amarelo promove conscientização sobre acidentes de trânsito. Ponta Grossa registra aumento em números de violência contra crianças. Precarização de trabalhadores autônomos e microempreendedores gera preocupação no mercado de trabalho. O mês das noivas movimenta a economia de casamento em Ponta Grossa. Essas e outras notícias você confere agora no Correspondente Local. A campanha Maio Amarelo deste ano busca conscientizar motoristas de Ponta Grossa, em específico, os motociclistas. Em 2025, foram registrados 726 acidentes de trânsito em Ponta Grossa. No total, foram 109 ocorrências envolvendo somente motos. Ao todo, a cidade reúne 182 mil condutores, de acordo com dados do Detran Paraná. Desses, 62 mil possuem habilitação para dirigir motocicletas. Neste ano, a partir do tema "No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas", o movimento Maio Amarelo busca proteger justamente esse público, os motociclistas. De moto ou acidentes de trânsito envolvendo motociclistas é um dos maiores índices de ocorrência que a gente tem. Então, esse tipo de situação, ele gera lesões mais graves, geralmente, porque a proteção do motociclista é o seu próprio corpo. Então, geralmente, nesse tipo de ocorrência, as vítimas têm mais lesões e lesões mais graves. E geralmente o que gera as ocorrências ou os acidentes são a imprudência. Então, o motorista do veículo que estava mexendo no celular e acabou não vendo o motociclista que não estava seguindo a faixa e estava tentando fazer ultrapassagem pela direita, enfim. O que a gente vê na prática é que a infração resulta na colisão, no acidente. A população masculina entre 20 e 39 anos reúne grande parte das ocorrências. Esse perfil se assemelha a uma categoria profissional que cresceu 18% entre 2022 e 2024, os entregadores. Desde abril, motociclistas contratados pelo regime CLT possuem direito adicional de periculosidade, uma compensação financeira de 30% no salário base por ser considerado um emprego de risco. Entretanto, a nova regra não se aplica para todos os trabalhadores de moto. Motociclistas que atuam por meio de aplicativo, por exemplo, que não possuem vinculação formal com o emprego, não têm direito ao benefício. Ao todo, uma pesquisa de 2024 indica que o Brasil possui 2,2 milhões de motoristas e entregadores atuando por meio de aplicativo. Desses, 455 mil são entregadores. Em outras palavras, existem 500 mil de pessoas trabalhando todos os dias pela cidade sem qualquer regulamentação. Bem difícil, bem raro o pessoal dar apoio. Tem muita gente que trabalha faz anos e anos e anos e quando dá alguma coisa assim de um acidente ou que a pessoa tem que ficar parada às vezes 1, 2 meses, né? O local não dá nenhum apoio. Sabe? Neste mês, para conscientizar os condutores e amparar os mais vulneráveis no trânsito, serão promovidas diversas ações educativas na cidade. Para acessar a programação, que segue até o dia 28 de maio, acesse as redes da Prefeitura de Ponta Grossa. 84% das situações de violência contra crianças e adolescentes têm como agressor membros da família. Em maio, atividades de enfrentamento buscam sensibilizar a comunidade contra a violência à criança e adolescente. O número de denúncias e violações contra crianças e adolescentes subiu em 21% em Ponta Grossa. É o que mostram os dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania entre 2024 e 2025. De acordo com o relatório CADE Paraná, 84% das situações de violência sexual, física e psicológica contra crianças e adolescentes têm como agressor alguém da família. Michele Borratti trabalha há mais de 11 anos como conselheira tutelar. Ela afirma a importância da educação de crianças sobre o tema. Então, como a gente faz essas campanhas? A gente dá palestra em escola, sempre que nos convida em instituições, em serviço de convivência, nós fazemos essa divulgação ampla.
Eu acredito que a gente está conseguindo chegar mais próximo à população, à criança, ao adolescente, e eles estão entendendo que eles têm como se sentir acolhidos. Então eu acho que antigamente existiam mais casos subnotificados, e hoje em dia eu acho que, em virtude das campanhas, crianças e adolescentes têm procurado mais apoio. Para denunciar, basta ligar para o Disque 181 ou para o Disque 100. O registro será feito de forma anônima para a Secretaria de Segurança Pública do Paraná. Outra opção é ligar para algum dos números do Conselho Tutelar de Ponta Grossa, que estão aparecendo na tela. A denúncia pode ser feita por qualquer pessoa, seja ela vítima ou testemunha de situações de violência. Dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data faz parte do movimento Maio Laranja e foi instituída para mobilizar a sociedade na proteção de menores e na denúncia de casos de qualquer forma de violência. Na cidade, o Núcleo de Estudos, Pesquisa, Extensão e Assessoria sobre Infância e Adolescência promove atividades de conscientização e combate. A professora doutora Cleide Lavorati expõe a necessidade de participação da população na proteção de crianças e adolescentes. Então, esses elementos culturais, eles dificultam inclusive a aplicação da lei. O Brasil tem uma das leis mais avançadas do mundo de proteção à criança e adolescente, tanto o próprio Estatuto da Criança como as legislações sequentes, mas a gente não conseguiu traduzir isso em ações e práticas, né, das pessoas que trabalham com crianças e da própria sociedade. Criar uma sensibilidade social para que as pessoas não aceitem a violação dos direitos de crianças e adolescentes. Então isso é bem importante e isso leva tempo. Por isso que as campanhas como a Semana de Enfrentamento à Violência, o trabalho dos conselhos tutelares, dos conselhos de direitos, da mídia em torno da temática, né, de violação de direitos humanos de crianças é tão importante, porque a gente tem que desconstruir uma cultura de violência e a gente reconstruir uma cultura de respeito, uma cultura de paz, né, e de desenvolvimento integral dessa população. A 11ª Semana de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes acontece entre os dias 18 e 22 de maio, com a programação voltada a medidas preventivas, sensibilização e fortalecimento da rede de proteção. Número de trabalhadores registrados como pessoa jurídica e MEI crescem no país. Segundo o IBGE, 32 milhões de brasileiros são autônomos. Dados do IBGE mostram que nos últimos anos o Brasil registrou crescimento tanto no número de pessoas empregadas quanto no número de trabalhadores autônomos e registrados como pessoa jurídica, cenário que ajuda a explicar a expansão do trabalho por conta própria e dos MEIs no país. Pablo Alright, vendedor de arte ambulante, expõe as precariedades envolvendo o seu trabalho. Cara, eu trabalho todo instante, na verdade. Até parado eu estou trabalhando porque eu estou imaginando peça, eu estou... Enfim, mas eu... Cara, 7 dias por semana, sabe? Pra manter, assim, o mínimo, né? Mas ainda, vamos dizer assim, mesmo trabalhando bastante, ainda estou num nível, assim, de sobrevivência, sabe? Podendo guardar pouco, mais para pagar conta e comer, né? Sabe? Mesmo trabalhando um monte, né? O mercado de trabalho brasileiro tem apresentado números positivos de ocupação. O número de empregados aumentou nos últimos anos, mas outro dado também chama a atenção: o crescimento dos trabalhadores autônomos e registrados como pessoa jurídica, os chamados PJs ou MEIs. Segundo dados do IBGE, quase 32 milhões de brasileiros atuam de forma autônoma e parte deles possui CNPJ. A professora Janete Nunes explica o fenômeno chamado de pejotização. Acontece quando trabalhadores passam a atuar como pessoa jurídica para prestar serviços antes realizados sob contrato formal. O fenômeno ocorre da seguinte forma: o empregador, ele pressiona o seu empregado a se constituir numa pessoa jurídica, abrir um MEI, né, ter um CNPJ e rompe o vínculo da CLT com esse trabalhador. E a partir desse momento, o trabalhador ele fica responsável por recolhimento previdenciário, por seguro de vida, por sua segurança pessoal, né? Então ele mantém o mesmo posto de trabalho, em geral recebe a mesma remuneração, ele é subordinado àquele empregador. No entanto, a natureza jurídica do seu vínculo é de pessoa jurídica, né? Onde ele fica realmente desassistido de qualquer proteção social.
Em alguns casos, a modalidade pode representar autonomia profissional. Em outros, a professora alerta para situações em que empresas substituem vínculos formais por contratos PJ, para reduzir custos trabalhistas, o que pode significar menos garantia de direitos para os trabalhadores. A precarização não afeta apenas a renda ou a estabilidade profissional, mas também a saúde física e mental, com riscos de acidente no trabalho. A técnica de segurança do trabalho, Luana Lima, explica essa dificuldade. Eles acabam exaustos demais, aí não tem o lazer com a família ou com algum hobby que eles possam desenvolver fora das atividades de trabalho, tornando eles sobrecarregados. Aí, para desenvolver um acidente na área de trabalho, acaba sendo mais comum, o que não é o que a gente quer que aconteça. Entre números positivos de ocupação e novas formas de contratação, o desafio está em equilibrar flexibilidade e proteção social, garantindo que o crescimento do trabalho também signifique segurança e qualidade de vida para quem trabalha. O orçamento para um casamento de até 100 pessoas pode chegar a custar R$100 mil. Ponta Grossa registrou um aumento no número de casamentos nos últimos 10 anos. Ponta Grossa registrou o maior número de casamentos em 10 anos. Segundo dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, o município registrou 2.069 uniões em 2025. Maio é considerado o mês das noivas e os primeiros bastidores de um casamento começam geralmente cerca de 2 anos antes da data da união. É a partir desse momento que os casais iniciam o planejamento da cerimônia. Então, eu trabalho com casamentos já há 15 anos. Então, eu acompanhei, realmente teve um crescimento bem exponencial, assim, nos últimos anos. Eu acredito que muito pelo fato das divulgações, do pessoal ter acesso ali em redes sociais, toda essa mídia que tem em volta do casamento contribuiu também para o pessoal, digamos, investir mais nas festas, fazer festas de casamento, porque os casamentos em si já existiam, mas muitas pessoas acabavam só, juntando, indo morar junto, casavam assim apenas o civil, ou faziam uma união estável. Então, pelo fato, eu acredito, Um casamento para 100 pessoas pode custar entre R$25 a R$100 mil. Uma parte muito importante desse orçamento é o famoso vestido da noiva. Dependendo do modelo que a noiva escolha, o vestido pode variar o seu preço entre R$5 a R$18 mil. Eu já sou costureira há mais de 25 anos, mas há 13 anos que eu trabalho. Então a noiva vem, escolhe, a gente faz a marcação do vestido, depois ela vem, prova novamente, dá umas 3, 4 provas até a prova final. E assim, tudo uma coisa tranquila, porém bem minuciosa. Você tem que ter calma, você tem que ter paciência, Tem, como as pessoas falam mesmo, o dom de trabalhar com a costura, No dia da cerimônia, os fornecedores fazem um planejamento sair do papel. O mercado casamenteiro funciona como uma rede interligada. Das partes que precisam de total êxito na execução, a musical é uma das principais. A gente sempre se prepara cerca de 20 dias antes, a gente tem uma reunião com os noivos, para eles passarem exatamente quais são as músicas, um alinhamento final, para ver o que mais ou menos eles esperam para o momento da cerimônia, e também para a gente ter tempo de montar alguns arranjos específicos para as músicas que eles escolheram, e a margem de erro ela é zero, assim, não pode errar. Até por isso que o valor para casamento e para evento, assim, ele é um pouco mais alto, porque ele demanda bem mais tempo antes do show, da apresentação, porque não pode ter erro. Geralmente, o valor médio, assim, ele fica em torno de 5, 6 mil reais, contratando os músicos para fazer cerimônia, recepção, às vezes a questão da locação do som também, que é necessário, especialmente nas igrejas católicas. O ano de 2026 pode ser considerado um momento de instabilidade para esse mercado, que exige uma antecedência planejada. Sempre em períodos próximos à eleição, principalmente uma eleição presidencial, que é algo que acaba mexendo muito com a economia do nosso país inteiro, tem uma queda nos fechamentos. Então a gente percebe que o pessoal às vezes acaba segurando um pouco, esperando para ver o que vai acontecer ali nas eleições, para daí tomar uma decisão maior. Às vezes em questão de fechamento mesmo, de começar a organizar o evento, e às vezes em questão de tamanho. Às vezes o cliente fecha a data e fica assim, talvez seja um casamento para umas 50 pessoas, talvez seja para umas 100. Então eles aguardam às vezes alguma decisão maior, assim, para daí sim eles poderem bater o martelo na proporção
do evento que eles vão fazer. Então, essa questão, né, de ano eleitoral, ele acaba mexendo ali com todo o setor de eventos. Essa foi mais uma edição do Correspondente Local. Confira nossas redes sociais e nos acompanhe no site do periódico. Até a próxima!